estar orando por você. Que Deus abençoe. Presidente, eu quero saber uma coisa, já que vocês vão perguntar. Eu só fico se a primeira pergunta tiver a ver com o que aconteceu no dia de ontem. O que aconteceu no dia de ontem? Você tem que saber, jornalista. O que mais importante aconteceu no dia de ontem? Está uma comoção nacional sobre taxar energia de origem solar. Resolvi ontem a questão. O governo, tá? A decisão é minha, nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém mais fala no assunto, está proibido falar no assunto. O governo não participa de qualquer reunião mais para tratar desse assunto. A nossa posição é tarifa zero. Amém. Aproveitando o momento, liguei para o Rodrigo Maia, liguei para o Davi Alcolumbre. E como quem decide isso é a ANEEL, acaso o ANEEL viesse taxar, vocês derrubariam via projeto legislativo essa decisão. O Davi Alcolumbre topou, o Rodrigo Maia foi mais além. Vamos até evitar, vamos botar um ponto final nessa novela. Tá? Algum parlamentar deve apresentar projeto para taxação zero e a gente bota para votar em regime de urgência. Então está definido, está sepultado qualquer possibilidade de taxar energia solar. Bem, conversei também com o Paulo Guedes sobre o assunto e conversei também com o Almirante Bento, das Minas de Energia. O Bento me retornou que o presidente da ANEEL quer falar comigo. Eu falei, olha, se é para tratar desse assunto, para ele dizer que a tarifa é zero, pronto para recebê-lo. Parece que é isso. Então talvez nem precise de nada. A própria ANEEL se conscientiza de que essa fonte de energia ela tem que ser estimulada pelo governo. E não grupos lobistas que trabalham na questão de transmissão de energia, trabalhar dentro da ANEEL para taxar. Então taxação zero nessa questão. Muito bem, presidente. Tem outras formas que o governo... Tem outras formas que o governo estuda para incentivar esse tipo de energia além da taxação zero? O Bento vem trabalhando nisso. Você pode ver, eu tive há pouco tempo lá em Sobral. Sobral, meu Deus do céu. Não foi Sobral, não. Lá na hidrelétrica nossa, lá no Nordeste. Sobradinho, né? Sobradinho. Lá tem praticamente uma área equivalente a 1 hectare de placas fotovoltaicas. Por quê? Com a intenção deles, né? Foi um teste piloto, vai ser aumentado isso no lago. Durante o dia, use o mínimo de água possível para não diminuir o volume dos reservatórios. Tá? Então está trabalhando nisso. A questão de energia eólica, o Brasil está indo muito bem também. Temos em parte a biomassa. Eu assinei um decreto, não sei como não apanhei de vocês ainda. Vocês sabiam que era proibido plantar cana de açúcar no estado do Amazonas? Sabiam disso? No estado do Amazonas é proibido plantar cana de açúcar por decreto. Revoguei o decreto, agora pode plantar cana de açúcar no estado do Amazonas. Agora a Pirralha e o Macron vão dizer que eu quero transformar a floresta em canavial. Tá certo? E a empresa do Brasil vai vibrar com isso. O cara... Olha o Capitão Motosserra, o Capitão Nero, destruindo a Amazônia. Não é possível, né? Por volta de 3% do bioma amazônico a gente usa para agricultura. Tá certo? Mas tudo bem, mais alguma coisa aí? Está previsto hoje por volta de 16 horas. Se eu tiver oportunidade, eu vou ver com o Bento, se é o caso, até eu comparecer, dada a gravidade do assunto. O que eu tenho falado para eles, insistentemente, tem que mostrar o preço total dos combustíveis, levando em conta impostos federais, o ICMS, o monopólio do transporte, distribuição, a margem de lucro que existe na ponta, quanto custa o litro do combustível nas refinarias, porque cai tudo no meu colo, parece que eu sou responsável por tudo. Alguns querem que eu tabele, não tem como tabelar. Isso não existe isso, a nossa política não é essa. Políticas semelhantes no passado não deram certo. A nossa economia está dando certo. Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, né? O general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve um impacto, não foi grande, né? Foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao ataque. Mas a tendência é estabilizar. O senhor tem alguma reunião para analisar essa tensão na relação entre Estados Unidos, Irã e Iraque hoje? O que eu posso falar para você, para me deixar sem resposta? Houve um episódio em São Paulo ontem. Ok? São Paulo.
Teve uma reunião do pessoal pró-general de São Paulo hoje. De quem que foi a reunião? Desculpa. É do pessoal que defende, que está na linha aí do Irã. Houve essa reunião antes. Mas o governo está analisando ajudar de forma mais efetiva os Estados Unidos. Tem essa nota do Itamaraty que diz que o governo pode colaborar com qualquer iniciativa contra o terrorismo. Olha só, tem a nota Itamaraty e tem o meu posicionamento, que não é muito distoante dele não. Nenhuma nota o Ernesto, ele apresenta da cabeça dele, passa por mim, passa por outros ministros. Tá? Nós não aceitamos o terrorismo. Não interessa o lugar do mundo que ele venha acontecer. Não somos, como era o PT, os terroristas do PT que invadiram aqui a esplanada por 14 anos, a nossa política é contrária a essa. Né? Mais alguma coisa? Presidente, na sexta-feira o senhor falou de quebrar monopólios. Queria saber, em relação a isso, se o senhor conversou com o Bento, o Castelo Branco. Tenho conversado. Quando fica o leilão da venda das refinarias da Petrobras? Deixa o Bento e o Paulo Guedes falar sobre isso. Nós queremos privatizar. E vai por partes. Tá? Se você vê lá, eu vi por alto ali a margem de lucro em cada situação dessa, é mais ou menos o seguinte: o combustível custa X na refinaria e na bomba para o povo custa 3X. É um absurdo. É muita gente ganhando dinheiro sem risco nenhum. Agora, dado que são monopólios que vêm de décadas. Nós não podemos quebrar contratos, nós vamos quebrando devagar esses monopólios, né? Usando a lei, pô. Abrindo realmente o que nós pudermos abrir, a gente vai abrir. Essa é a intenção, tem que haver concorrência aqui o máximo possível para quebrar monopólio. Ou uma pessoa levantou a possibilidade de vender, por exemplo, gás, que está caro, lá no posto de gasolina. No primeiro momento, parece que a ideia é boa, daí você vai analisar. Não vai ter segurança, daqui a pouco um bojão de gás vai explodir no posto de gasolina, não, vai matar gente. Seria uma responsabilidade, tá certo? Então nós estamos buscando alternativas. Quem tiver sugestão, passa, que a gente leva para frente, não vai sentar em cima do problema, vamos buscar a solução para a gente atender. O problema que nós temos é gás, é combustível, a carne já baixou 15%, não sei se vocês já anunciaram aí. Ela vai chegar, não vou dizer que vai chegar aos níveis, né, de alguns meses atrás, mas vai chegar muito próximo. Presidente, o senhor falou na sexta-feira sobre a reforma administrativa, era necessário fazer polimentos no texto. O senhor acredita que dá para encaminhar para o Congresso nesse primeiro semestre ou a partir Não, vai encaminhar agora, em fevereiro. Quando é o carnaval aí? Quando é que vai ser o carnaval? Hoje, pô, começou tarde, hein? E ainda mais um ano bissexto, pô, vai complicar aí. Mas eu acho que em fevereiro a gente encaminha. É o que eu sempre digo, né? As visões minhas de vocês diferem alguma coisa. Entre a minha e da economia, a coisa difere. Eles têm os números, nós temos a política, temos o social, temos o ser humano. A gente busca uma conta de chegada e trabalhar a informação. Se fala muito em não ter mais estabilidade para quem incorporar o serviço público a partir de agora. A gente não pode apertar o projeto nesse sentido, porque muita gente vai dizer que está quebrando a estabilidade de 12 milhões de servidores. A gente não quer esse impacto negativo na sociedade, né? Que seria mais um fake news, uma mentira, mas que pode ter reflexos negativos para o Brasil como um todo. Então o projeto não deve mexer na estabilidade de novos funcionários? Quem está aí, quem está, não mexe nada. E dos zero. novos pode alterar? Essa aí, tá. Dos novos pode alterar. Entendi. Presidente, só uma dúvida. A nossa do Itamaraty sobre a questão do Irã, Iraque, fala que o Brasil está pronto para ajudar, cooperar, né, na luta, digamos, contra o terrorismo. De que forma que o Brasil pode colaborar? Se tiver qualquer terrorista no Brasil, a gente entrega. É por aí. Assim como entregamos o Batistinho, o Batistinho viu que eu entregá-lo, fugiu. Assim como os cubanos, médicos, entre aspas, saíram antes de eu assumir, sabia que eu ia pegar os caras, um montão de terroristas no meio deles, fazendo cela às vezes aparelhos aqui em lugar mais pobre do Brasil. Aí essa esquerdalha começa junto ao mais pobre, são pessoas desinformadas, usa da boa-fé deles, né, para vender a sua política. E colaborar com o envio de tropas para outros países? Não vou discutir esse assunto contigo. Se tiver terrorista no Brasil, vai ser entregue. Não interessa a sua nacionalidade, não interessa. Como entregamos chilenos como terroristas aqui, paraguaios também entregamos agora, há poucos meses. Presidente, o senhor poderia falar um pouco mais da reunião de São Paulo? Porque ficou um pouco difícil explicar. Não vou falar nada. Tem informações, mas não vou falar. Vai análise. As informações têm que ser processadas, né? Ou melhor, os informes processados, para você não errar na informação. Agora, 99%
da minha boca não vai chegar para vocês. Presidente, passada a reforma administrativa que chega em fevereiro no Congresso, qual é uma outra reforma Tributária, do governo? tributária importantíssima. Você pode ver. Qual é o país da América do Sul que mais importa material de pesca? Pergunta para vocês da imprensa aí. Qual o país da América do Sul que mais importa material de pesca? Acertou, fala aí. Leitura labial. Paraguai. Eu acho que o Paraguai não tem mar, né? Eu acho, né? Não. Qual o país que mais consome material de pesca? Brasil. Por quê? Imposto de importação. Já pedi estudo, vou cobrar do Tosser de novo, que é o chefe da Receita. Nós temos que diminuir o imposto de importação. Tem Paraguai aqui, eu sei que tem. Passamos ali a cota ali da fronteira ali de 300 para 500 dólares, tá certo? Já ajuda alguma coisa, certo? O marido é o nosso parceiro. Tá? O Paraguai não pode retroceder. Tá? Tinha lá um bispo, um padre, né? Quantos filhos teve? Quantos filhos? Pelo amor de Deus, um presidente que usava uma batina, de repente aparecem 8 filhos, pô. Pelo amor de Deus. O cara era do Folha de São Paulo, amigo da Dilma, de Lula, de Chaves, de Maduro, de Fidel Castro, que já tá no colo do capeta uma hora dessa, tá certo? Etc, dos Kirchner da vida. Essas porcarias aí que destruíram seus países. Sabe como é que tá a Venezuela, meu Deus do céu? Fala aí. O senhor conversa com o presidente Davi e o presidente Rodrigo sobre esse cronograma de reforma tributária, administrativa, o que vai Eu antes? sempre converso com eles. Sempre converso com eles. Tem alguma definição? Então, Mas o que acontece? Eu não vou provocar uma crise. Porque olha só, para vocês da imprensa aí, essa frase não é minha. E eu quero que vocês mudem. Quem lê jornal... Quem não lê jornal está desinformado. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça de extinção. Olha o que o UOL fez semana. O UOL Folha. Falou que... Falei para vocês aqui, né? Não votem em candidatos que usem o fundão. O UOL falou. Bolsonaro falou para não votar em candidatos que usam o fundão, mas ele usou em 2014. O fundão em 2017. É de uma imbecilidade. Lamentavelmente, né? Não vou dizer todo mundo aqui, né? Para não ser processado em bloco pela ANJ, não sei o que, né? Mas é de uma imbecilidade. Não sabe nem mentir mais, meu Deus do céu. Não me acuse de ter crucificado Jesus Cristo, não, por favor. Tá certo? Então esse tipo de informação atrapalha todos vocês. Cada vez mais gente não confia em vocês. E eu quero que vocês sejam realmente uma força no Brasil. É importante a informação e não a desinformação ou fake news. Tá. Perguntar aqui. Por exemplo, eu cancelei todos os jornais do Planalto. Todos. Não recebo mais papel, nem jornal, nem revista. Quem quiser que vai comprar. Porque envenena a gente, ler jornal, fica envenenado. Tá, hoje a Folha fez um comunicado, foi São Paulo, deve ter da Folha aqui, né? A Folha de São Paulo apelando ali para assinar, que a Folha sabe exatamente do corte entre a mentira e a verdade. Verdade, sabe exatamente o corte, só que usa a mentira. Essa é a imprensa brasileira, que eu não quero isso para minha imprensa. Todos vocês disseram, todas as pesquisas, que eu não ganhava de ninguém no segundo turno, de ninguém. Nem do Cabo Daciolo. Tá? E aconteceu. A mesma coisa que os Estados Unidos. O Trump vai ser reeleito, quem tem dúvida disso? Vai ser reeleito. Tá, o Estado lá, o país indo muito bem, muito bem. Desemprego lá embaixo, a economia bombando, exercendo o seu poder de persuasão no mundo todo. Graças a Deus tem os Estados Unidos para fazer tudo isso, né? Deus está no controle. Tem certos países, não vou falar qual, se tiver artefatos nucleares e meios para lançá-los, o mundo todo entra numa instabilidade.
Todos nós vamos sofrer, todos, sem exceção. Veja o caso de São Paulo. Se a nossa inteligência achar que deve ser divulgada, divulga. Caso contrário, a gente faz o possível ali para evitar problema no Brasil. Não queremos certos grupos no Brasil, tá, que só levam à instabilidade no mundo todo. Mais uma coisa aí, pessoal? O senhor falou de reeleição do Trump. O senhor ainda cogita essa possibilidade de ele se reeleger? Lá atrás você falava que era tão favorável. Como é que está isso? Eu? Na cabeça do senhor? Minha cabeça? Sempre falei durante a campanha, se tivermos uma boa reforma política, jogo fora a minha possibilidade de reeleição. É isso que eu falei. O pessoal só pega uma parte. A vida do presidente que quer fazer pelo Brasil não é fácil. Nunca vocês tiveram um presidente que conversasse tanto com vocês. Nunca, nunca. E quando conversava era só ensaboar. E vocês aceitavam por quê? Você recebia mais de 1 bilhão por ano a título de propaganda. Aí, pô, fica quieto. Né? Vai dizer que, né, papai e mamãe, vai dizer que tá tudo bem, tudo aqui. Não tava, o Brasil tá afundando. O Brasil está no rumo certo. Tá certo, né? Peço a Deus que estejamos certos aí. Está no mundo. Mais uma coisa aí, pessoal. Vai com Deus, presidente. Que Deus o abençoe, presidente. Deus o Ontem, abençoe. peraí, faz uma coisa, faz favor, puxa minha orelha aí. Ai! Ontem uma senhora, igual parecida com a senhora, pegou na minha orelha, apaixonada. Órgão de imprensa falou que eu levei um puxão de orelhas de uma eleitora. Vou divulgar, alguém gravou, perfeita, né? Eu falando, pode puxar, puxa de novo. De novo. Deus abençoe. Que Deus te Pra abençoe. que esse tipo de jornalismo? Como se tivesse uma senhora, né? Como aquela menina de, eu acho que 6 anos de idade, fez assim pro Figueiredo. Olha, ela estava prevendo, como é que ela da pirralha, qual é o nome da pirralha aí? Greta. A Greta da ditadura. Tá? Não aceitou o cumprimento do Figueiredo. Mas isso Fizeram uma onda. Não, presidente. Isso aí não divulgar, não. Vai ser divulgado. Valeu, pessoal, obrigado aí. A Paraíba? Que cidade? João Pessoa. João Pessoa, Paraíba. Tira uma foto aí. Eu vou mudar as cores da bandeira da Paraíba, sabia ou não? É rubro-negra, tem que mudar a cor. Bota toda verde, Palmeiras. Vou botar verde, botar verde. Bota verde, bota verde. Obrigado, pessoal. Esse é o nosso presidente. Pessoal do Paraguai, meus irmãos paraguaios, meu prezado amigo Marito, um grande abraço, pessoal de São Cristóvão, Brasil, Paraguai, tudo aqui mesmo, tamo junto. Valeu. Acabou, presidente.